Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Paz e alegria a todos nós. O dia de hoje, 30 de novembro de 2016, é uma festa de um apóstolo, Santo André. Apóstolo e mártir, Santo André. É sob a proteção de Santo André que nós vamos falar hoje sobre o nosso terceiro valor do nosso foco, que é o espírito de comprometimento. Providencialmente, estamos festejando um mártir que só chegou a essa condição de dar a vida por Jesus Cristo porque era um cristão verdadeiramente comprometido com uma pessoa, a pessoa de Jesus. Era um homem verdadeiramente comprometido com a missão que ele recebeu de Jesus: ide, evangelizai, batizai, fazei discípulos meus. É no que dá uma pessoa ser comprometida. Para a glória de Deus. O comprometimento exige um espírito de sacrifício. Sem isso, não existe nem casamento que vai para frente. Não existe vida consagrada que vai para frente. Vamos então, depois de nos consagrarmos, renovar a nossa consagração ao Espírito Santo, refletir um pouquinho sobre os aspectos gerais deste terceiro valor do nosso foco: o espírito de comprometimento. Esta palavra comprometimento vem da palavra compromisso, que por sua vez é formada de duas palavrinhas latinas: cum, que quer dizer com, junto com, e promittere, promessa, juramento, obrigação assumida. Compromisso é isso, é uma obrigação assumida, é um dever assumido. E para ficar mais evangélica esta palavra, é uma missão assumida. Na obra de Deus, tudo é missão. Tocar para animar um povo, para preparar o coração do povo para acolher a palavra de Deus, é missão. Cantar é missão. Estar na acolhida, como o seu Jair, como a dona Olga aqui na nossa sede, nas segundas-feiras, é missão. Controlar a chamada é missão. Pregar, ensinar, coordenar, vender, providenciar compras para a manutenção da nossa comunidade, tudo é missão para quem tem o Espírito de Jesus Cristo. Jesus não é o missionário do Pai, como se costuma dizer. Ele é a missão que o Pai realiza nele. E nós somos a missão que Jesus realiza em nós, pelo Espírito Santo. Então eu gostaria que vocês tivessem bem presente esta etimologia da palavra compromisso, que vai dar no comprometimento. Significa exatamente obrigar-se a fazer alguma coisa juntamente com outras pessoas. Quem faz votos religiosos
numa congregação religiosa se compromete a cumpri-los numa comunidade, a observar os votos numa comunidade, a se submeter a um superior numa comunidade. Tudo aquilo que aquele religioso faz, que aquela religiosa faz, já está consagrado no altar. E ela não vai se santificar sozinha. Ela sabe que aquilo que lhe cabe fazer naquela congregação, naquela comunidade, é para completar e ser completada, complementada com aquilo que os outros membros daquela comunidade fazem. A mesma coisa são os votos matrimoniais. Vocês que são casados fizeram um juramento diante da igreja, um juramento recíproco, que vocês sabem muito bem qual é a fórmula. Aquela fórmula do casamento que não deveria ser mudada em nada, porque ela é completa. Vocês se lembram do que o padre, como representante da igreja, testemunha da igreja, pergunta para os noivos na hora do casamento? Você promete. A palavra promessa, promício, vai dar no compromisso, no comprometimento, no compromisso. E nós temos que ser fiéis àquilo que nós falamos para Deus, diante da igreja e reciprocamente entre nós. Então, comprometimento. Quando você vai trabalhar numa empresa, você não assina lá um contrato? Quando você assina um contrato e o seu contratante também assina, vocês dois estão assumindo um compromisso recíproco de direitos e deveres. Ninguém foge desse aspecto da nossa vida profissional, social, nem religiosa. Numa palavra, ser comprometido ou assumir um compromisso é fazer uma promessa mútua. Isto é, eu me comprometo com pessoas. Mais do que com o serviço, é com pessoas. Se eu sou comprometida só com o serviço, minha filha, na hora que eu quero, eu vou, na hora que eu não quero, eu não vou. Se eu tô com a unha encravada, eu fico. Se eu estou precisando pintar meu cabelo, eu vou dar prioridade a isso. Mas quando o nosso compromisso é com pessoas, aquelas que convivem, que escutam comigo a mesma palavra de Deus, que rezam comigo, fica muito mais difícil eu ser infiel. Vamos passar para um segundo ponto. O comprometimento nos coloca na linha da reciprocidade. O que significa isso? Eu já falei um pouco nesse momento passado, mas eu quero reforçar. Eu me comprometo com a comunidade, mas em compensação, a comunidade me dá alguma coisa em troca. No caso da nossa comunidade, nós não vamos dar salário, nós vamos dar emprego para uma minoria. E aqui na sede, porque nas missões fora da sede não existem empregados. Nós não temos contrato de emprego com ninguém, a não ser na sede, porque nós temos um patrimônio físico nosso, que precisa ser mantido. Então, o aporte que cada um traz, aquela oferta de si para algum serviço,
em favor da sustentação da missão da comunidade, tem um retorno. A comunidade tem o que ela tem de mais precioso para retribuir o serviço que você presta à nossa comunidade, que é uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, estarmos juntos para que a comunidade possa cumprir a sua missão de evangelizar, de ensinar, de colocar dentro do coração das pessoas a vida de Deus e colaborar para fazer essa vida crescer, se desenvolver, dar frutos. Se vocês não prestassem ou não prestarem esse serviço à comunidade, ela não vai ter como subsistir para cumprir a sua missão. Portanto, quanto mais pessoas puderem dividir tarefas missionárias, tanto mais leve vai ficar o peso da missão. E tanto mais pessoas envolvidas, comprometidas, colaborarão para fazer crescer o espírito de fraternidade. Também a recíproca é verdadeira. Quanto mais forte for o espírito de fraternidade que une os membros de uma comunidade ou de uma fraternidade, certamente mais alegria no compromisso vai acontecer. E com isso, a organização da comunidade passa a ser um instrumento poderoso para sustentar a obra. Um terceiro ponto, para resumir então o que eu já falei até agora. O que é o comprometimento? É a ação de assumir um compromisso que alguém faz segundo regras propostas, regras estabelecidas anteriormente a esse compromisso, a fim de que se possa alcançar a exatidão, a eficácia e eficiência de um ato ou de uma ação. Quanto mais espírito de compromisso, mais eficácia, mais eficiência, maiores frutos aquelas ações pastorais, missionárias vão dar. Hoje quer dizer 30 de novembro de 2016. Provavelmente vocês estarão assistindo esse vídeo em 2017. Mas hoje eu escutei, da minha sala, escutei a voz da Eliene, conversando com a Margarete e com o Julinho nos nossos escritórios. E eu falei, de quem é essa voz? Estou reconhecendo essa voz. E fui lá. E falei para ela, olha, hoje eu vou gravar o vídeo sobre o espírito de comprometimento. A Eliene virou para mim e disse assim, até anotei aqui. Irmã, para mim, irmã não, amar, para mim, parênteses, gente, eu fico admiradíssima com a Beatriz. Porque toda vez que uma pessoa me chama de irmã na frente dela, eu sinto que ela fica brava. E algumas vezes eu já escutei da Beatriz esta frase: será que você não tem mãe? A irmã já passou. Não existe mais irmã. Existe a nossa mãe, a Amá. Voltando. A Eliene então falou assim: Amá, comprometimento para mim é uma questão de fé e de planejamento. E desenvolveu um pouquinho, em poucas palavras, o pensamento dela, que eu gostaria de comentar com vocês.
O espírito de comprometimento é uma questão de fé. Como é que a Eliane explicou isso? Que maravilha! Ela disse assim: irmã, se eu acredito que Deus é Pai, que Deus cuida das minhas coisas, para eu cuidar das dele, é claro que eu vou ser fiel. As coisas não vão ser prejudicadas. Aquelas que eu tenho para sobrevivência, para subsistência, não vão ficar prejudicadas. Por quê? Porque eu assumi um compromisso com Deus e com as pessoas da minha comunidade. E isso agrada o coração de Deus. E Deus não se deixa vencer em generosidade. Quem acredita, assume. Quem não acredita, bom, daqui a pouquinho eu vou falar o que acontece. O segundo ponto que a Eliane falou é que o comprometimento é uma questão de planejamento. Como ela tem razão, gente. A pessoa comprometida com o calendário do ano na mão chega para... já estabelece, já faz um plano. Já coloca a família a par. E não fica com medo de ser fiel àquele compromisso. Afinal, o nosso compromisso primeiro é com Deus. É com Ele. É para Ele que eu digo o meu primeiro sim. Mas esse sim que eu digo para Deus tem que se tornar concreto. Através do serviço que alguém me pede para fazer. Então, realmente, quem não prioriza, o planejamento é uma questão de prioridade. No meu planejamento, eu vou priorizar as datas concernentes à comunidade. É claro que se esse calendário precisa sofrer alguma mudança, isso, na mudança, eu vou prejudicar, vou falhar num compromisso assumido, porque não tinha aquela data na comunidade, é claro que ela vai ser dispensada, para não falhar do outro lado também. Mas eu peço muito a nós todos que nós sejamos zelosos neste ponto. O comprometimento é uma questão de fé e de planejamento, de prioridade. Gente, fazendo a ligação com esses 3 valores que nós já falamos, eu percebo que o espírito de fraternidade que nos faz sentirmos irmãos entre nós, irmãos uns dos outros, esse espírito de fraternidade é muito sustentado por uma palavrinha que vai fazer diferença. A palavra é respeito. Respeito. Eu sou fiel ao outro com quem eu assumi um compromisso por respeito. O outro merece o respeito. Então o nosso espírito de fraternidade não pode ficar apenas no mundo ideal, na estratosfera, no mundo das ideias, não, dos sonhos, não. Também o espírito de fraternidade não pode ficar assim sujeito a uma busca eterna que nunca consegue se tornar pé no chão, concretude. Nós não podemos nos tratar como brothers. Nós não somos membros de uma gangue. Nós não somos membros de um rap, de um funk. Não. Nós somos membros de uma comunidade eclesial. Isto é, de uma comunidade que foi convocada
a juntos partilharem com paz e alegria no coração um belíssimo patrimônio espiritual que é o da nova aliança. Então, nós somos fraternos no sentido mais pleno e vivo da palavra, no sentido mais evangélico da palavra. E o comprometimento vai ser, então, o fruto desse espírito de fraternidade traduzido em resposta a Deus, àquela oração maravilhosa que Jesus fez no capítulo 17 de São João, que todos sejam um. O comprometimento, gente, é um valor preciosíssimo. Ele evita, por exemplo, a correria da última hora. Ele evita a improvisação. A pessoa comprometida evita o desencontro na comunicação que nós temos que nos fazer. Quando uma pessoa, num grupo que assumiu um determinado trabalho, uma determinada missão, começa a comer pelas beiradas, começa a fazer aquilo de qualquer jeito, ou até a não fazer, a se omitir, a se ausentar, isso começa a gerar muito mal-estar, espanta as pessoas. Ao invés de ser uma fonte de atração, passa a ser uma fonte de repulsão das pessoas. Por quê? Porque eles percebem que nessa comunidade é uma bagunça. Isso não pode ser assim. Nós não nascemos bagunçados. Não é agora, depois de 33 anos de vida, que nós vamos começar a bagunçar. Não. Este ano de 2000, o ano que vem, de 2017, estou falando, supondo que você vai escutar esse vídeo, ver se assistir esse vídeo em 2017. O nosso selo pastoral é maravilhoso. O fio condutor da comunidade supõe um fio que se entrelaça com o outro, dando mais consistência, que é a unidade e a verdade, um completando o outro. E aqui está. Uma pessoa comprometida com um grupo, ela batalha pela unidade desse grupo. Ela se sente e é uma parte muito importante. Se ela falhar, alguma coisa não vai ser plena, completa. E Deus quer que as coisas dele sejam feitas com zelo. O zelo pela tua casa me devora. É esta palavra que fundamenta, a palavra de Jesus. É esta palavra que fundamenta o espírito organizativo da nossa comunidade. Eu queria que vocês vissem como tudo está muito bem entrosado. Tudo começa a ruir quando as pessoas começam a dizer assim: eu não posso. Não posso fazer, eu não posso ir, eu não posso, preciso viajar. Quando a pessoa, alguém não vem, alguém não pode, alguém precisa viajar, sem ter priorizado o planejamento, sem levar em conta o que está programado antecipadamente, não avisa ninguém, não providencia substituto, e um substituto, se providencia, tem que ser
bem treinadinho para ocupar direitinho aquele vazio que o responsável deixou. Então, para terminar, eu gostaria de me valer, eu vou me valer da palavra da instrução 24, esse precioso livrinho. A instrução 24, o serviço da autoridade e a obediência, no ponto 28. Esse ponto 28 se refere às dificuldades que uma autoridade tem no exercício da sua missão, de coordenar vários serviços, de, sobretudo, coordenar pessoas. O serviço é fácil coordenar. O serviço não fala, o serviço não briga, o serviço não se ausenta, o serviço está ali para ser feito. Agora as pessoas, que dureza. Por quê? Porque nós somos assim. Então vou comentar brevemente. Mas aquilo que é dito para as autoridades, deixa eu fazer essa ressalva. O que é dito a respeito da dificuldade de uma autoridade pode se aplicar a qualquer pessoa que se compromete com um serviço na comunidade. Não precisa nem ser o coordenador daquele serviço. É um membro que presta uma assistência, que presta uma missão, faz uma missão. A autoridade também pode cair no desencorajamento e no desencanto. Vamos supor um grupo de trabalho, um colegiado, a equipe de serviço de uma missão. As pessoas que compõem esses segmentos podem vir a se desencorajar e a se desencantar. Quais as coisas que podem levar uma pessoa a se desencantar com o serviço? A resistência dos companheiros. Certas dificuldades que parecem que não tem solução, mas que também aquele grupo de serviço não se preocupa em se reunir para pôr o dedo na ferida. Vamos ter que resolver este problema. Como é que nós vamos resolver este problema para sermos mais frutuosos? Diante de certas questões, pode surgir a tentação de deixar tudo de lado, fazer o jogo daquela ave, da avestruz, que enterra a cabeça na areia para não ver o caçador que vai matá-lo. Percebem? É aqui, ó. Tentação de deixar tudo de lado. Ou fazer tudo de qualquer jeito. Outra tentação. Considerar inútil todo e qualquer esforço para melhorar aquela situação. O meu trabalho é só ficar lá na portaria, em tal dia, abrindo e fechando a porta para os carros entrarem no estacionamento. Puxa, e você não acha isso importante? E se não tivesse quem abrisse e fechasse o portão? Como é? Mas alguém faria. Mas o lugar é seu. Foi você que assinou um contrato de responsabilidade. Você assumiu um compromisso. E outra, não é simplesmente abrir e fechar uma porta de qualquer maneira. É do jeito que foi, que reza no contrato. Como é que o administrador, o coordenador, orientou você como deve ser aberto o portão? Eu estou falando isso pensando aqui na nossa sede.
no átrio de entrada aqui, no hall de entrada, tem uma tela. Uma tela que mostra os locais da casa. Então, antes de abrir o portão, eu tenho que olhar quem é que está apertando a campainha. Ah, deve ser o fulano. Daqui de dentro eu aciono o controle, o portão abre, o fulano não preciso nem levantar da cadeira. Tá errado. Não é assim que foi orientado a fazer. Você vê quem é, vai lá no portão e abre, a pessoa entra, você fecha. Por quê? Pode ser que alguém esteja escondido, você não vê, entra junto com o carro, você tem um bandido dentro de casa. Tudo tem um porquê, gente. É depois que as coisas acontecem que nós vamos fechar a porteira. Depois que aconteceu. Não adianta mais nada. Depois, o que pode dar como consequência ainda? Que as pessoas vão acumulando situações de desagradáveis, sem procurar solução junto com o seu grupo de trabalho. E surge aí um perigo de criar administradores, servidores de rotina. Fazer por fazer. O documento fala resignados com a mediocridade. Faz mediocremente, medianamente, mais ou menos mente. Pessoas inibidas, que se recusam a intervir. Gente, uma das coisas mais perniciosas que afeta diretamente este valor de sustentação da nossa comunidade é a omissão, principalmente na correção fraterna. Com que facilidade eu e vocês comentamos com outras pessoas as falhas que a gente vê. Mas quantos de nós vai direto naquele que não está se desempenhando bem do seu serviço e senta, perde tempo. Como é que a pessoa vai se corrigir se ninguém chama? Ah, mas se a gente chamar, a pessoa cai fora porque não aceita a correção. Então não é chamada para o serviço. Não tem espírito fraterno. Espírito fraterno, uma das expressões do espírito de fraternidade é a correção fraterna. É fácil fazer correção? Eu acho dificílimo. Nem sei fazer, porque eu acho tão difícil que eu, em vez de eu fazer com mansidão, com calma, aí eu já... Entendem? Ah, vocês entendem bem porque convivem comigo, né? Eu tô melhorando, gente. Resignados, inibidos para intervir. Ah, bem que eu vi. E por que você não avisou? Esperou quebrar de uma vez? Ah, eu vi que estava quase quebrando. E por que você não viu? Não falou? Entendem? Não tem compromisso. Pessoas privadas de coragem para apontar as metas. Lembrar os outros irmãos que estão enfraquecendo. Lembra da nossa convivência. Lembra do nosso entusiasmo do começo. Lembra do que nós prometemos a Deus. Vamos lá, mais um pouquinho. Descansa essa semana. Semana que vem volta com... Vai rezar mais. Que beleza. Corremos o risco de enfraquecer o amor das origens, o entusiasmo
e o desejo de testemunhar este amor que tínhamos no começo da nossa caminhada. Vou pular um parágrafo aqui. Ah, não, esse parágrafo não posso pular, não. Quando o exercício da autoridade pesa e se faz difícil, traduzindo, aplicando para nós, quando o compromisso levado a sério numa missão, num trabalho, num serviço, começa a pesar e ficar difícil, ninguém pense que vai ser fácil, não vai ser, não. É bom que nos recordemos que o Senhor Jesus considera tal tarefa como um ato de amor a Ele. E por isso ele pergunta a São Pedro: Pedro, tu me amas? Uma bela pergunta para eu me fazer, para você fazer-se a si mesmo, quando vier um desânimo, quando vier aquele momento de falar, hoje eu não vou. Quando vem aquela tentação de passar a mão no telefone, fulano, você pode ir no meu lugar? Hoje eu não estou muito bem, não é que não está muito bem, mas você se fizesse um pouquinho de esforço não poderia ir, não? Como se você faria esforço se tratasse de uma coisa que te interessasse mais? Ô, gente, faz essa pergunta, eu vou fazer. Ô, Ângela, tu me amas? De verdade? E por isso, diz ainda o documento, se torna salutar, saudável, cura, ouvir de novo as palavras de São Paulo. Sede alegres na esperança, fortes na tribulação, perseverantes na oração. Mostrai-vos solidários com os santos em suas necessidades. Comprometimento tem muito a ver com o espírito de solidariedade. E, finalmente, diz aqui, está bem grifado o meu documento. Vou até mudar de câmera. O silencioso esforço interior que acompanha a fidelidade à própria missão, talvez marcado pela solidão e pela incompreensão daqueles aos quais se serve, converte-se em caminho de santificação pessoal e mediação de salvação para as pessoas por cuja causa se sofre. Numa palavra, nós não vamos agradar todo mundo. Quanto mais gente na comunidade, menos capacidade nós vamos ter de agradar maior número de pessoas. E essas pessoas, há pessoas que por mais que nós façamos, sempre vão ser a pedrinha no nosso sapato. E aqui diz assim, silencioso esforço interior. Esforço é suar a camisa. Interior. Ninguém precisa saber. Para eu me manter fiel à minha missão, à sua missão. E diz aqui que bonito. A incompreensão das pessoas às quais nós servimos converte-se em caminho de santificação para mim, para quem serve, e meio de salvação para aquelas mesmas pessoas que nos faz sofrer. Vamos ao nosso compromisso. 2 perguntinhas. Agora para cá. Que ponto desse vídeo chamou mais a sua atenção? Ou quais pontos, né? E, finalmente, quais são as suas tentações quanto a este valor? Que Deus abençoe a todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.